Na escuridão silenciosa de uma noite sem lua, um observatório isolado em uma colina sombria testemunhava algo além da compreensão humana. O astrônomo solitário, Dr. Adrian Holt, estava imerso em suas observações celestiais quando detectou uma presença cósmica indescritível. Ao apontar seu telescópio para uma constelação distante, Holt percebeu padrões perturbadores, formas que se moviam entre as estrelas como sombras ancestrais dançando na fronteira entre a realidade e o desconhecido. Cada constelação começou a se distorcer, perdendo sua familiaridade e ganhando uma malevolência cósmica. Intrigado e atormentado pela busca pelo conhecimento proibido, Holt mergulhou nos antigos textos esotéricos esquecidos pelos sábios. Ele descobriu lendas sobre entidades cósmicas que teciam as tapeçarias do universo, seres além da compreensão humana que esperavam pacientemente nos recônditos estelares. A cada noite, Holt se via envolto em um pesadelo celeste, testemunhando estrelas morrendo em uma dança sinistra enquanto as entidades cósmicas despertavam. Ele percebeu que sua curiosidade havia desencadeado algo indomável, algo que espreitava nos cantos mais sombrios da existência. À medida que sua obsessão crescia, o próprio observatório se tornava uma extensão da realidade distorcida que ele observava. Sombras começaram a se mover nos corredores, murmúrios indistintos ecoavam pelas salas vazias, e Holt sentiu uma presença inescapável se infiltrando em seus pensamentos. Um dia, ele decidiu realizar um ritual antigo para buscar respostas. Na penumbra do observatório, cercado por velas tremeluzentes, Holt recitou palavras esquecidas em línguas antigas. O céu noturno respondeu com um sussurro sinistro, e as entidades cósmicas pareciam se materializar no observatório, suas formas indescritíveis contorcendo-se no limiar entre dimensões. O que se seguiu foi o colapso da realidade, um cataclismo cósmico que engoliu o observatório e o próprio Dr. Holt. A linha entre o que era real e o que era imaginação se desfez, deixando para trás apenas um vazio cósmico e a sensação de que o conhecimento além dos limites humanos tinha um preço terrível. Nunca mais se soube do observatório na colina sombria, e a constelação distante nunca mais foi a mesma. Os habitantes locais evitam o local, temendo os ecos daquela noite em que o terror cósmico se manifestou na terra dos mortais. Os dias que se seguiram à terrível ocorrência no observatório foram marcados por uma mudança inexplicável na atmosfera. As noites eram mais longas, e uma sombra ancestral parecia pairar sobre a cidade vizinha. Rumores sombrios percorriam as ruas estreitas, alimentando o medo entre os moradores que sentiam a presença inquietante que se escondia além do véu do desconhecido. Pessoas relatavam visões perturbadoras nos céus noturnos, como se as estrelas sussurrassem segredos insondáveis. Algumas testemunhavam sombras indecifráveis movendo-se entre as árvores, enquanto outras juravam ouvir cânticos inumanos que ecoavam no vento noturno. Em meio ao caos crescente, um investigador paranormal corajoso, Helena Harper, chegou à cidade para desvendar os mistérios que envolviam o observatório abandonado. Seu olhar perspicaz e mente destemida a levaram a desenterrar os segredos ocultos que as pessoas locais hesitavam em compartilhar. Helena mergulhou nas profundezas do desconhecido, explorando os corredores vazios do observatório, agora envolto em sombras interdimensionais. Seu coração batia forte à medida que avançava por salas abandonadas, sentindo a presença das entidades cósmicas que ainda pairavam no ar. Enquanto desvendava os segredos ocultos nos manuscritos esquecidos, Helena descobriu uma verdade mais aterrorizante do que imaginava. As entidades cósmicas eram guardiãs de um conhecimento que transcendia a compreensão humana, e a curiosidade do Dr. Adrian Holt tornara-se uma chama que acendeu um fogo cósmico. À medida que Helena se aprofundava no mistério, a linha entre sua própria sanidade e o reino cósmico começava a desaparecer. Sombras sussurrantes dançavam em seus sonhos, estrelas distantes pareciam se comunicar diretamente com sua mente. A cidade, agora envolta em uma escuridão eterna, testemunhou o confronto entre Helena e as entidades cósmicas. O observatório ressoava com o eco de realidades entrelaçadas, e cada passo dela era acompanhado por murmúrios antigos e sombras insondáveis.
No clímax dessa batalha entre o conhecimento proibido e a coragem humana, Helena fez uma escolha impossível. Em um último ritual desesperado, ela selou as entidades cósmicas novamente nas entranhas do universo, sacrificando parte de sua própria existência para preservar a frágil estabilidade da realidade. A cidade voltou à normalidade, mas a história do observatório na colina sombria permaneceu como um lembrete silencioso de que há mistérios que a mente humana não está destinada a desvendar. O conhecimento cósmico permaneceu oculto, apenas sussurrando nas estrelas distantes, aguardando o momento em que a curiosidade humana mais uma vez despertaria as sombras além do véu da compreensão. O silêncio desceu sobre a cidade como um manto pesado, mas as cicatrizes da incursão cósmica não desapareceram completamente. Os moradores, embora aliviados pela normalidade restaurada, olhavam para o observatório com uma mistura de temor e respeito. O local agora era evitado como se contivesse os segredos inescrutáveis do próprio cosmos. Helena, marcada pela experiência, sentiu as sombras daquela noite persistirem em seus pensamentos. Cada estrela no céu parecia sussurrar lembranças daquela terrível confrontação. Ela carregava consigo o conhecimento proibido, uma verdade que a ligava ao tecido do universo de uma maneira que a separava dos outros. À medida que os anos passavam, Helena se tornou uma guardiã do conhecimento cósmico, uma vigia solitária do equilíbrio entre o que os humanos conheciam e o que permanecia oculto. Seus olhos, agora carregados com a sabedoria dos antigos, podiam discernir os sinais de perturbações cósmicas antes que se manifestassem plenamente. O observatório, apesar de sua reputação sombria, tornou-se um farol para aqueles que buscavam compreender os limites do conhecimento humano. Os corajosos que ousavam explorar suas instalações encontravam artefatos antigos e escritos enigmáticos que contavam a história de uma batalha entre a curiosidade humana e o terror cósmico. Contudo, mesmo com o passar do tempo, Helena sabia que as entidades cósmicas eram como marés incontroláveis, esperando nos recessos do espaço-tempo. Ela permanecia vigilante, ciente de que, um dia, a linha entre os mundos poderia, mais uma vez se desvanecer, liberando horrores indescritíveis sobre a Terra. Enquanto a noite caía sobre a cidade e as estrelas cintilavam no céu noturno, Helena permanecia no observatório, seus olhos fixos no cosmos. A batalha entre a curiosidade humana e o horror cósmico continuava, silenciosa e eterna, nas sombras além da compreensão. Os anos passaram, mas o observatório na colina sombria permaneceu como um farol solitário de conhecimento e mistério. Helena, agora uma guardiã do equilíbrio cósmico, sentia os sinais de uma perturbação iminente. As estrelas pareciam vibrar como uma energia desconhecida, e sonhos inquietantes assombravam suas noites. Uma nova geração de curiosos, atraída pela aura enigmática do observatório, começou a explorar suas salas abandonadas. Entre eles estava Maya, uma jovem destemida em busca de respostas para as visões perturbadoras que a assombravam desde a infância. Ela se deparou com os escritos de Helena, decifrando os antigos segredos que ecoavam através das paredes do observatório. Maya, guiada pela herança de Helena, começou a compreender a delicada dança entre a curiosidade humana e as forças cósmicas além do entendimento. À medida que a noite escura se aproximava, ela se viu envolvida em uma teia de destinos entrelaçados, ligando ao observatório e ao conhecimento proibido que ele guardava. A escuridão desceu novamente sobre a cidade, mas desta vez era diferente. Uma sombra cósmica, mais densa e faminta, pairava sobre o observatório, ansiosa para retomar seu domínio sobre o mundo mortal. Maya, confrontando pesadelos e visões assombrosas, mergulhou nos recônditos do observatório, determinada a entender a verdade que se escondia nas estrelas. Enquanto ela avançava pelos corredores sombrios, a linha entre realidade e ilusão se desfez. Sombras dançavam ao seu redor, e as paredes do observatório pareciam pulsar como uma energia antiga. A voz sussurrante das entidades cósmicas ecoava em sua mente, desafiando sua compreensão humana. Maya encontrou os escritos finais de Helena, uma profecia enigmática que previa a chegada de uma escuridão imparável.
Confrontada com a escolha de aceitar seu destino ou desafiar as forças cósmicas, Maya canalizou a coragem de seus ancestrais e realizou um ritual ancestral para selar mais uma vez as entidades além do véu. O observatório, agora impregnado com a vontade de duas guardiãs, tremia sob a pressão cósmica. Maya sentiu o peso do conhecimento proibido se alojar em sua alma, mas ela sabia que era necessário sacrificar parte de sua humanidade para manter as entidades à distância. A cidade, envolta em um silêncio pesado, testemunhou a vitória temporária sobre o horror cósmico. O observatório permaneceu de pé, guardando os segredos e as cicatrizes das batalhas travadas em suas entranhas. Maya, agora marcada pela experiência, olhou para as estrelas com uma mistura de temor e respeito, ciente de que a dança entre a curiosidade humana e o terror cósmico era eterna, ecoando silenciosamente nas sombras além da compreensão. À medida que os anos se desdobravam, a cidade envelhecia sob o peso da verdade cósmica. O observatório, agora uma estrutura decrépita e envolta em lendas sombrias, permanecia como um monumento à fragilidade da compreensão humana diante do infinito desconhecido. Maya, cuja alma estava entrelaçada com os segredos do observatório, envelheceu mais rápido do que o tempo deveria permitir. Seu olhar, agora profundo e vazio, refletia uma sabedoria além dos anos mortais. Ela caminhava pelos corredores abandonados, suas pegadas ecoando como um lamento através das salas assombradas. As estrelas, antes pontos de luz distantes, pareciam piscar em reconhecimento da batalha que acontecera abaixo delas. Uma sombra cósmica, embora temporariamente selada, sussurrava nos recônditos do universo, aguardando o momento de sua libertação inevitável. A cidade, agora envolta em um silêncio pesado, carregava as marcas indeléveis do pacto feito para preservar a realidade. No entanto, as sombras das entidades cósmicas projetavam-se sobre a população, provocando pesadelos e visões a cada canto escuro. À medida que o observatório observava silenciosamente o desdobrar do tempo, uma verdade perturbadora emergia. A linha entre a curiosidade humana e o horror cósmico era tão fina quanto o véu que separa a existência da não existência. A cidade, como um fio emaranhado na teia cósmica, estava fadada a ser testemunha e vítima de um ciclo eterno de busca desenfreada por conhecimento e o despertar das entidades além do entendimento. Na penumbra do observatório, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam, restava apenas uma certeza. A escuridão cósmica aguardava pacientemente, enquanto a humanidade, impulsionada por uma insaciável busca por entendimento, dançava perigosamente na borda do abismo.